você que tem dívida e não sabe o que fazer com ela, porque já viu 1 milhão de dicas sobre o assunto na internet e está em dúvida de como sair dela. Paga? Não paga? Renegocia? Utiliza o auxílio de emergência, o FGTS liberado pelo governo? Refinancia o carro, o imóvel, faz acordo com o banco ou com a administradora do cartão? Enfim, para você que está perdida, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Primeira questão, você fez a dívida, então ela deve ser paga. Ai, Fabi, mas os juros do banco são abusivos, são estratosféricos, o cartão é a mesma coisa e etc. Ok, eu concordo, mas quando você foi lá fazer o empréstimo, você já sabia das condições, não é mesmo? Você sabia que entrar no rotativo do cartão de crédito era loucura, mas mesmo assim você usou um dinheiro que não era seu. Sim, porque quando a gente compra alguma coisa no cartão de crédito, a gente está pegando um dinheiro emprestado com uma terceira pessoa e nós estamos concordando que esse dinheiro vai ser pago num momento posterior, na data da fatura, não é? Então, quando a gente pegou o empréstimo, a gente já conhecia as condições. A mesma coisa o cheque especial. Quando a gente começa a usar o dinheiro do banco através do cheque especial, a gente está tomando um empréstimo. Só que é um empréstimo caríssimo, porque existem outros tipos de empréstimos muito mais baratos do que os do cartão de crédito e do cheque especial. Só que aí já está endividado. O que você faz? Olha, não existe fórmula mágica, né? É claro que tem muitas pessoas que têm dívidas há muito tempo e essas dívidas não estão sendo pagas. Elas deixaram a dívida de lado, estão com o nome sujo, né, nos cadastros lá de restrição ao crédito, não conseguem mais crédito, a não ser com algumas instituições financeiras que emprestam dinheiro mesmo para quem está com o nome no cadastro restritivo, a juros ultra absurdos, só que as pessoas mesmo assim querem resolver a situação. E duas coisas podem acontecer. Ou a pessoa recebe uma proposta do banco ou do cartão, da financeira, ou seja, do seu credor, e essa proposta corresponde a 10, 15% da dívida, e isso depende muito de quanto esse dinheiro já está lá rolando, essa dívida está sendo postergada. Ou então a pessoa procura o credor, né, a pessoa para quem ela está devendo, para saber qual é a tua situação atual, o quanto que está a sua dívida hoje, qual é a proposta que o credor tem a fazer, se é que ele tem alguma proposta. O fato é que, o que eu faço com essa dívida? Eu pago? Não pago? Pagar você deve pagar, né? É uma questão de obrigação moral, de honestidade, ainda que a dívida não possa ser mais cobrada, mas pagar a gente deve pagar porque a gente pegou o empréstimo com alguém. A questão é, agora é o momento correto para pagar? Bom, eu nem posso falar que a gente está saindo aí de uma pandemia, porque a gente realmente ainda não está. Parece que está chegando uma segunda onda aí do Covid, chegando pela Europa, antes mesmo da recuperação da primeira. Só que esse exemplo da pandemia mostrou para muita gente a necessidade de ter uma reserva de emergência. Então, quando eu coloco a questão se agora é o momento certo de pagar ou não a dívida, entra a questão da reserva. Você já tem a sua reserva formada? Pelo menos aí uns 2 ou 3 meses de reserva? Se ela não estiver formada ainda, não é o momento de pagar uma dívida. Veja bem, ela já existe, o seu nome já está comprometido e, em primeiro lugar, você deve se preocupar com a sua sobrevivência. Reserva de emergência é essencial. Pagamento de dívida, principalmente aquela dívida que não envolve perda de bens ou direitos, é muito importante, mas não é essencial para a sobrevivência. Então, estando com a reserva ok, pelo menos um pouco da reserva, corre e quita logo essa dívida. Mas não vai entrar em outra furada de refinanciamento com parcelas altas para o seu ganho e a perder de vista. Senão, daqui a pouco, você novamente vai ter que parar de pagar por não ter condições de arcar com mais aquela parcela. O ideal é que depois de formada pelo menos uma parte da sua reserva, você vai fazendo uma poupança-quitação para poder renegociar essa dívida e pagar à vista. Renegociar, que eu digo, não é entrar em novos parcelamentos com cálculo novamente daquilo que você deve para o credor. Renegociar é fazer uma negociação para que aquela dívida possa ser paga dentro das suas condições
à vista. E por que isso? Porque numa renegociação de dívidas ou num refinanciamento, existe ainda mais juros embutidos e isso vira uma bola de neve. Então, o melhor é juntar dinheiro para fazer uma proposta de pagamento à vista. Outra dica também interessante é aproveitar ainda esse momento ruim do Covid para pesquisar créditos mais baratos no mercado. Como os juros caíram bastante, e ainda que essa queda não tenha sido assim, totalmente repassada para o consumidor, muitas instituições financeiras têm adotado juros menores e têm aceitado a portabilidade do crédito, que é simplesmente você trocar de credor e de condições desse empréstimo. Então, por exemplo, você já tinha uma dívida de 10 mil reais com o banco X e o banco Y aceitou pegar aquela dívida para que ele agora passe a ser o seu credor. Então, ao invés de você dever ao banco X, você agora deve para o banco Y, mas numa negociação com melhores condições de juros e taxas cobradas no geral. Isso que é chamado de portabilidade. Mas é claro, o banco não é obrigado a aceitar essa portabilidade, então vale a pena investir tempo na pesquisa. E se você ficou com mais alguma dúvida se é o momento correto ou não de acertar o pagamento de uma dívida, deixa sua dúvida aqui embaixo e a gente continua conversando sobre isso.